Bom, com a retomada das chuvas no Rio Grande do Sul, o nível dos rios sobe e um dos desafios é a drenagem, né, dessas águas que ainda estão alagadas. Nós vamos lá para Canoas com o Bruno Pinheiro. Hoje teve nova discussão entre os ministros, uma nova conversa, e há um debate sobre a reestruturação da cidade, reconstrução e tal. Mas acho que tudo isso, Bruno, passa antes por conseguir tirar a água das ruas, né, e de dentro das casas. Boa tarde para você. Justamente, Aros, ótima tarde a você que nos acompanha. Essa água se tornou uma forma de uma represa, na verdade. Aqui é uma rua de asfalto. O que chama a atenção é que peixes estão na água. A gente consegue ver a todo instante no asfalto, na água ou em outras regiões. E os vizinhos, as pessoas que tiveram as suas residências atingidas, estão retornando hoje aqui, porque a água começa a diminuir. Onde eu estou, na parte já de algumas residências, já está em terra seca, na verdade. Mas no asfalto ainda tem muita água e a andar por aqui somente com uma embarcação. É assim que as pessoas estão retornando nas suas residências, retirando alguns itens que ficaram, né? Algumas no segundo andar, outras na parte de baixo, como equipamentos, uma máquina de lavar, uma geladeira, um automóvel que ficou debaixo d'água também. Esse é um momento de muita dificuldade, quando as pessoas retornam às suas residências e começam a enxergar, a fazer uma conta, a contabilizar tudo que a água acabou levando. Ao mesmo tempo, também revela muito lixo, muita lama, e a gente consegue observar até que nível que a água chegou, a altura que chegou essa água e o que as pessoas tinham de investimento do imóvel, de objetos, aparelhos eletrônicos, se tornaram lixo, na verdade. Agora há pouco, uma entrevista coletiva dos ministros do governo federal anunciando novas ações. O ministro Valdez Góes anunciou que os equipamentos vão chegar até no final de semana. Equipamentos que serão utilizados na tentativa de retirar essa água. É claro, é necessário realizar esta ação enquanto tem uma janela de sol, antes que volte a chover. Vamos ouvir o que disse o ministro agora há pouco numa entrevista coletiva. Hoje chegam as bombas e creio que até domingo todas as bombas da Sabesp estarão já aqui, que são as 18. Daqui a pouco eu e o Pimenta falávamos com o General Hertz sobre isso. Hoje mesmo está sendo montada toda a logística para trazer as 8 do Ceará. Estamos com uma já disponível que igualmente entra na rota das Forças Armadas lá em Alagoas e esperando já uma resposta de Pernambuco. Todos os prefeitos nós estamos pedindo e assessorando, a Defesa Civil Nacional está aqui assessorando. Por que é importante o assessoramento? Para que o plano seja feito já de acordo com as regras, para acelerar, ver toda a ajuda que eles precisam para organizar os planos de restabelecimento. Bombear a água, fazer limpeza, vai nos ajudar a precificar mais rapidamente também a reconstrução. Olha, Aros, aqui de onde eu estou até esse rio que ajudou a encher, fica em torno de 5 a 6 quilômetros, entre 5 a 6 quilômetros. Os vizinhos até revelam que receberam uma informação que a água iria chegar, mas eles não tinham essa expectativa de que a essa altura, de que a essa quantidade de água, e de fato até estabelecimentos comerciais foram afetados nesta região, que tem cerca de 11 mil pessoas que residem nesta região. Só que existem outras áreas que ainda têm muito mais água do que aqui. Há regiões que a água chega a 4 metros de altura. Então, a gente vê essa dificuldade. Será necessário uma força-tarefa. E a expectativa por parte do município é que essa atividade de retirar a água se estenda durante 20 a 25 dias. Inicialmente, esse orçamento estimado em 6 milhões de reais. Aros. Bruno, e qual é a condição aí? Você mencionou as pessoas voltando para buscar e etc. Você percebe muita gente voltando para ficar também nas casas com medo de roubos e afins? Esse foi um cenário que a Bia ontem enfatizou, de pessoas que voltaram para ficar guardando ali os bens justamente sob o risco, né, o medo
de serem roubadas. Aí em Canoas você tem observado isso também? A história se repete, da mesma forma, né? Alguns conseguem acessar as suas residências, exemplo aqui, né? Conseguem acessar até na parte que eu tenho aqui, do outro lado já é água. Então, na parte da casa ainda tem muita água, não conseguem ficar porque não tem como retirar essa água ainda, mas alguns ficam no segundo andar para tentar ver o que sobrou. Outros estão tentando retornar até para conseguir retirar a roupa de frio que está no segundo andar, porque é muito normal ter essas casas que tem um segundo piso aqui nesta região. Então, de fato, quando chega à noite, gera essa incerteza se essa casa será invadida ou não. Então, justamente isso que acaba aumentando a expectativa das pessoas de retornarem para suas residências. Mas essa orientação ainda continua. A área de risco, a área que seja na região de algum rio, ainda não é hora de retornar. É necessário respeitar essa orientação, ouvir essa recomendação e esperar a água acabar, escoar 100% para começar a retornar. Mas é normal, onde a água já acabou escorrendo, a gente consegue ver que as pessoas já começam a fazer essa limpeza e colocar os seus itens, os seus objetos que tinham dentro da residência para o lado de fora. E aí que a gente consegue ver a quantidade de lixo que vai tomando conta. A gente já ouviu aqui numa entrevista na Jovem Pan que se fala algo em torno de 70 milhões só para fazer a limpeza do município de forma geral, pela quantidade de lixo que vai acabar acumulando entre a lama também após abaixar essa água. Tá certo. Bruno Pinheiro, você volta daqui a pouquinho aqui no 3 em 1, a gente fala logo mais. Bom, é um cenário que já tinha sido anunciado, né? O governo do estado de São Paulo já tinha oferecido ajuda, Minas Gerais também já tinha oferecido ajuda, os técnicos e etc., não só para a drenagem, mas também para o tratamento do serviço de esgoto. Sim. E de fornecimento de água que acabaram sendo prejudicados. E esse é um ponto em que a iniciativa privada também tem entrado muito em algumas regiões, a gente até comentou isso ontem. Sim. Porque é preciso de um esforço muito grande e talvez só essa infraestrutura que a Sabesp, por exemplo, via governo do estado de São Paulo vai oferecer, não dê conta, né? Estão vindo bombas da região de Vaca Muerta, que são muito potentes e que permitem jogar a água a muita distância pela potência que tem, e vale o elogio. Quando a gente tem que criticar, critica. Quando a gente tem que elogiar, elogia. As metodologias de importação para esse tipo de produtos e tudo que tem a ver com Rio Grande do Sul estão sendo facilitadas. Não tem uma burocracia tão forte em termos de processos de importação quando se trata de ajuda para o Rio Grande do Sul, e as bombas estão nesse contexto. Estou acompanhando esse processo, então parabéns às autoridades alfandegárias por essa metodologia. 70 milhões, Piperno, para fazer só em um município, para fazer a limpeza. Então, o município de Canoas, que é uma cidade de mais ou menos 350 mil habitantes. Agora você, enfim, tenta projetar isso para o estado todo, né? 400 municípios. 400 e poucos municípios, um estado que tem aí, mais ou menos 10 milhões e meio, quase 11 milhões de habitantes. Então, é evidente que o custo disso aí vai ser gigantesco, a solidariedade que se espalha por todo o país, ela é realmente fundamental. Você vê que o Bruno falou, por exemplo, em doações que vêm até do Nordeste, né? Citou, por exemplo, Alagoas, Pernambuco, estados que estão, aliás, Alagoas e Ceará, né? Estados que estão bem distantes, e é isso que tem que acontecer. Enfim, o Rio Grande do Sul sozinho não vai conseguir fazer, e mesmo o governo federal entrando, né, com todos os seus recursos para isso, também vai ser insuficiente. É necessário sim que a iniciativa privada, os países aqui da vizinhança também contribuam com isso. Agora, tudo isso vai ser feito de uma forma emergencial e é fundamental para que as pessoas consigam minimamente recuperar as suas condições de vida, de trabalho, enfim. A questão é, e o depois, né? Como é que vão ficar essas comunidades, essas cidades? Porque esses recursos eles não vão ficar lá emprestados para sempre. Como é que vai ser também a recuperação de todos esses equipamentos e de recursos para que isso possa acontecer, né? Então esse é um problema que vai ter que ser resolvido mais adiante, mas é um problema, uma questão que vai, enfim, existir e vai ter que passar também por orçamentos aí dos vários municípios envolvidos.
É verdade. Aliás, a solidariedade do povo brasileiro é algo impressionante nessas horas. Se os políticos, a classe política, tivesse essa força que tem a população brasileira, não estou falando agora especificamente do caso do Rio Grande do Sul, mas ao longo aí da sua história, né? Com certeza esse país seria diferente. Um dos aspectos positivos, né, que a gente vê ao meio dessa tragédia é a solidariedade e a força aí de todo o povo brasileiro. Em relação à limpeza, né, e toda essa situação de possíveis doenças, isso reforça ainda mais uma tese que a gente defende muito aqui no 3 em 1, dos investimentos em saneamento básico. Veja, numa situação normal, onde há saneamento básico para toda a população, já seria uma situação muito complicada, uma situação de risco. Agora imagine, com a falta de saneamento básico, como isso não se potencializa. E saneamento básico é algo primordial, Aros, porque ele tem efeitos diretos na saúde e na educação. E é um investimento relativamente pequeno, estou falando em épocas normais. Então, quando se investe em saneamento básico, além de melhorar a vida das pessoas, porque é uma situação degradante, pessoas sem saneamento básico, desumana, você também acaba melhorando e economizando dinheiro com saúde, porque muitas doenças estão relacionadas com a falta de saneamento básico. Melhora também índices de educação, porque é muito difícil você ter um bom desempenho escolar na falta do saneamento básico. Então isso acho que reforça, não para agora numa situação de emergência, mas futuramente a gente pensar também como um plano nacional, né, Dávila, além de segurança, um plano nacional de saneamento básico para todo o país. São 4h26 agora, a gente faz uma rápida parada para você que está no rádio, voltamos em 3 minutinhos. Dávila, agora esse é um ponto em que essa coordenação, o auxílio dos outros estados vai, claro, facilitar, vai potencializar, mas entra naquilo que nós ontem discutíamos aqui sobre esse plano né, para reconstrução, né? E tal, e também de uma defesa civil que olhe essa situação em uma coordenação macro, uma visão macro de país, não só isoladamente a atuação da defesa civil ali dos estados e etc. Tudo isso agora começa a ser repensado diante de uma tragédia como essa. Com certeza. E isso é a coisa que mais me preocupa. Estamos terminando a semana e ainda não ouvimos uma palavra sobre essa história do Comitê de Reconstrução do Rio Grande do Sul. Quando se lê as manchetes nos jornais, já está uma bateção de cabeça. É o governo federal falando mais do que o governador do estado. Essa confusão é que não pode existir num processo de reconstrução do estado. Então eu fico muito preocupado com o que vai acontecer nas próximas semanas se o governo estadual não tomar uma atitude imediata na criação desse Comitê de Reconstrução do Rio Grande do Sul e blindar da pressão política, porque é inacreditável o oportunismo político que está sendo explorado em torno dessa questão da desgraça do Rio Grande do Sul. Então é muito importante que essa governança seja apresentada aos gaúchos e, evidentemente, à nação o mais rápido possível. Eu não entendo hoje porque o governador Eduardo Leite está demorando tanto para tomar uma atitude firme em determinar as regras de governança, quem vai participar desse comitê, como é que vai ser essa central, essa autoridade central, para que nós possamos ter um processo de reconstrução do Estado de maneira organizada, que entra num cronograma de prioridades técnicas e que não seja totalmente dilacerado pela vontade política de políticos locais. Ao meu ver, esta é a questão mais urgente do momento, porque se isso não funcionar, você imagina o que está chegando de ajuda, de dinheiro, de mantimento, de bombas da Argentina que o Segredo está ajudando a trazer e tal, e não tem coordenação. Como é que nós vamos fazer isso? A bomba pode ficar parada lá porque não consegue desembarcar a bomba para que a cidade vai para Canoas, essa aqui vai para São Leopoldo, para onde vai? Precisa ter uma diretriz. Se não tiver isso, o Rio Grande do Sul vai perder uma grande chance de reconstruir o Estado de uma forma muito mais célere e algo que poderia ajudar muito aos gaúchos voltar à vida normal, de trabalho, emprego e principalmente de uma vida nova. Mas acabei de elogiar as questões alfandegárias, agora vou fazer uma crítica. Tem 2 unidades potabilizadoras de água no Uruguai, esperando para vir para aqui, que não recebem autorização de Itamaraty.
E teve buços táticos uruguaios que estavam em Santa Maria, na região, que voltaram para o Uruguai porque eram utilizados para acomodar as doações. Então, um elogio e uma crítica.